Olá, olá a todos vocês. Boa tarde ou boa noite. É uma satisfação estar aqui mais uma vez nas nossas lives de sexta-feira. Aliás, o primeiro recado que eu tenho para dar aqui é que as nossas lives vão passar a ser às 9 horas da noite, no horário de Portugal, 1 hora mais cedo para todos. 5 da tarde no horário do Brasil, mas vocês podem sempre ver essa live posteriormente, que ela fica aqui, tanto no Facebook, tanto no nosso YouTube, Raízes de Fátima. Bom, nós, como para quem não nos conhece ainda muito bem, começo por apresentar-me. Meu nome é Eliana Oliveira, eu sou a fundadora do Raízes de Fátima, que tem a missão de tocar o coração dos peregrinos com essa mensagem de amor que a Nossa Senhora vem trazer há mais de 100 anos e que permanece tão atual. Nós temos e-books gratuitos, 6 e-books que contam a história das aparições de Nossa Senhora de Fátima, que eu indico que você, que ainda não baixou esses e-books, baixe. Basta ir no nosso site raízesdefátima.pt para que você possa conhecer melhor essa história. Outra novidade que nós temos, todas as terças-feiras agora nós temos as conversas peregrinas com Maria Alice Campos, que é a guia de caminhos peregrinos, é quem organiza essa área do Raízes de Fátima, que por enquanto está suspensa devido ao momento que nós vivemos, mas esperamos que em breve sejam possíveis serem realizadas essas peregrinações a pé. Mas terça-feira ela traz sempre dicas sobre peregrinações para vocês. Fiquem atentos aqui no nosso Facebook também. E nós estamos a preparar muitas novidades online. A partir do próximo mês teremos algumas lives muito especiais. Estamos trabalhando com muito afinco, com muito empenho e muito carinho para trazer para você o melhor ou trazer ainda mais próximo de você a mensagem de Fátima com muita gente especial. Vamos ter muitos convidados especiais nessas nossas conversas que vão acontecer comigo e com a Carla Barbosa Rocha e convidados para lá de especiais. Fiquem atentos, em breve nós vamos contar tudo para vocês. Bom, ainda temos as nossas visitas guiadas, não é? As visitas guiadas aqui em Fátima, que acontecem todos os dias no Santuário de Fátima. Aliás, vocês podem ver o nosso último post, o post mais recente, com depoimentos incríveis e muito emocionantes dos peregrinos que nos acompanham. Temos visitas guiadas todos os dias ao Santuário de Fátima e ao Justrel, a aldeia dos pastorinhos, onde você pode conhecer a casa que os pastorinhos moraram, os locais onde o anjo aparece e o local onde Nossa Senhora aparece em agosto, no dia 19 de agosto de 1917, a única aparição que não acontece no local do santuário, ali junto à Capelinha das Aparições. Nós temos essas duas visitas guiadas esperando por você, esperando para que você possa também mergulhar nessa história de amor conosco. Bom, convido vocês, para quem ainda não fez, façam um like nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube, para receber em primeira mão sempre as nossas novidades. Bom, vamos lá, nossa live de hoje. Hoje vamos trazer um tema aqui diferente. Está nas suas mãos. Foi algo que me ocorreu, confesso, hoje mesmo, decorrente de uma das visitas que eu fiz no dia de hoje. E eu quero começar essa live contando para vocês uma história muito breve. Era uma vez um jovem que queria testar o conhecimento de um sábio. Ele ergue um punho fechado em frente ao sábio e pergunta: o que eu tenho aqui na minha mão? E o sábio lhe responde: uma borboleta. E o rapaz, ainda querendo testar ainda mais, o sábio ainda questiona: ela está viva ou está morta? E o ancião sabia que aquela era uma pergunta já treinada. Se ele dissesse que a borboleta estaria viva, o jovem iria matar a borboleta na mão e ia dizer que ele estava enganado. Ia apertá-la e ao abrir a mão a borboleta estaria morta. Se ele dissesse que a borboleta estava morta, o rapaz abriria então a sua mão e a borboleta sairia voando.
Então, o ancião lhe responde o seguinte: está em suas mãos fazer aquilo que deseja com ela. Essa é uma história muito pequena, mas muito interessante, não é? Por mais que ele quisesse, ele não consegue, não é? Testar a sabedoria deste homem sábio, deste ancião. E independente do que o sábio respondesse, na verdade, estava sempre nas mãos deste jovem, o destino da borboleta. Ele poderia sempre a manter viva, independente da resposta do ancião. Estava nas mãos dele o destino dessa borboleta. E essa reflexão de hoje, eu chamo a atenção de cada um de nós, não é? A este fato de que está nas nossas mãos este destino, está nas nossas mãos o destino que nós damos para a nossa vida, está nas nossas mãos o que nós fazemos de nós. E as mãos podem servir para construir ou para derrubar. As mãos, elas oferecem ou tiram. As mãos com toda a sua simbologia. As mãos dadas significam união, confiança, respeito. Na maior parte das culturas, dar as mãos é um sinal de cumprimento, é uma saudação. O ato de lavar as mãos, por exemplo, pode representar uma certa inocência, não é? Eu lavo as mãos sobre este assunto, assim como também a Bíblia faz referência sobre Pôncio Pilatos, que lava suas mãos no julgamento de Jesus. Juntar as mãos para rezar em sinal de oração, de respeito, de súplica e até de submissão a Deus. Colocamos-nos humildemente na presença de Deus quando unimos as nossas mãos em oração. As mãos, na verdade, elas seguem as instruções do nosso cérebro, as instruções do nosso coração. Elas são, na verdade, a expressão daquilo que nós somos. Tudo que nós produzimos, tudo que nós entregamos ao mundo, o que fazemos de nós, está nas nossas mãos, é inteiramente responsabilidade nossa. Assim como aquele jovem atribuiria o destino da borboleta ao ancião, muitas vezes, sem sequer nos darmos conta, nós atribuímos o nosso destino a muitos equívocos, não é? Atribuímos o nosso destino ao governo, à situação financeira, ao vizinho, enfim, ao cônjuge e aos filhos, que nos roubam tempo, enfim. Muitas vezes isso acaba por ser uma certa mentira que nos conforta. Ou então, eu chamo a sua atenção a essa questão de que está nas nossas mãos a escolha que nós fazemos, não é? E se nós escolhemos nos casar, se nós escolhemos ter filhos, se nós escolhemos cuidar de outras pessoas, claramente essas escolhas e essas decisões vão guiar também o dia a dia da nossa vida, o rumo da nossa vida. E eu até quero partilhar com vocês uma história que eu vivi e que eu nunca mais me esqueci. Como é impressionante, não é? Os professores, eles têm uma responsabilidade muito grande, de fato, conosco. E eu tinha um professor de matemática, assim, no colegial, em Portugal, posso dizer 11º ano, que aqui uma vez colocou na lousa um quadro. Ele fez um quadrado, realmente, era um professor de matemática, e depois fez um bonequinho dentro do quadro e disse que aquele bonequinho éramos nós. E que nós poderíamos preencher aquele quadrado sobre o qual nós vivemos com aquilo que nós quiséssemos. Aquele quadrado representava, assim, a nossa vida, as nossas escolhas, permeadas pelo horário que nós tínhamos que acordar para estar na escola, os estudos que nós precisávamos fazer para passar de ano, não é? Ao fato de não podermos estar lá fora a contemplar o céu, porque teríamos que estar em sala de aula. Mas apesar de todas essas
consequências de escolhas que são feitas, nós poderíamos incluir dentro deste quadrado, que já é uma consequência das nossas escolhas, nós poderíamos escolher o que nós quiséssemos para colocar ali dentro, em cada um dos dias. Nunca me esqueço, ele desenhou algumas flores, desenhou outras pessoas, todos sorrindo, e foi um impacto muito grande, visto que esse professor também estava a viver um momento difícil, a sua esposa estava a passar por um cancro, por um câncer. E há coisas que a gente realmente não esquece. Quando nos tocam emocionalmente, a gente permanece com elas, não é? E eu lembro que aquilo foi assim muito chocante até para mim, essa responsabilidade que eles nos passam, essa responsabilidade que ele nos diz ali, o adolescente, que cabia a mim preencher o meu mundo dentro daquelas linhas que eu mesmo escolhi, com aquilo que eu quisesse, eu poderia fazer. O meu mundo, transformar o meu mundo da forma que eu quisesse, era minha responsabilidade. E nós preenchemos a nossa vida com o quê? Colocamos o que nesse espaço entre essas obrigações que nós assumimos? Olhe com crítica, olhe com atenção para aquilo que você faz, para aquilo que você coloca dentro deste quadrado na sua vida. É preciso muita coragem para nós assimilarmos que tudo que está dentro deste quadrado é uma escolha nossa. E eu trago para vocês hoje, e vou ler aqui neste livro, eu sei, quem me acompanha já sabe, não é? Nas Memórias da Irmã Lúcia, este livro que é um grande guia aqui no trabalho do Raízes de Fátima. Eu vou ler para vocês uma breve história de cada um dos pastorinhos relativamente a escolhas, relativamente a decisões que eles tomam na vida deles. Então vamos lá? Eu vou começar aqui pela Jacinta, pela nossa querida pastorinha de Fátima, a Jacinta, que conta para a Lúcia que a Nossa Senhora vem visitar a ela e ao seu irmão. E eu vou passar a ler este pequeno trecho para vocês. A Lúcia nos conta que a Jacinta lhe diz o seguinte: Nossa Senhora veio nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito em breve para o céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital, que lá sofreria muito, que sofresse pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados, contra o Imaculado Coração de Maria e por amor de Jesus. Perguntei se tu ias comigo. Perguntou, estava a contar para a Lúcia, não é? Perguntei se tu irias comigo, disse que não. Isso é o que me custa mais. Disse que minha mãe ia levar-me e depois fico lá sozinha. Depois de algum tempo pensativa, ainda disse: Se tu fosses comigo, o que mais me custa é ir sem ti. Se calhar o hospital é uma casa muito escura, onde não se vê nada, e eu estou ali a sofrer sozinha. Mas não importa. Sofro por amor de Nosso Senhor, para reparar o Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Quanta maturidade nessa criança, não é? Que escolhe. Ela diz, vou voltar a ler aqui. A mim, Nossa Senhora perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. Ela decide que sim. Jacinta realmente entrega-se com toda a compaixão a todos os pecadores e por todos nós. Ela toma essa decisão, ela diz que sim. Então Nossa Senhora lhe diz que ela vai para Lisboa e que ela vai falecer sozinha. Ela é uma menina. E ela assume as consequências todas do seu sim. Ela assume as consequências todas, aceita as consequências da sua decisão. Claro que só esse tema já seria conversa aqui para muitas horas, mas eu queria dar um pequeno exemplo de cada um dos pastorinhos sobre este tema de decisão, sobre esse tema de estar realmente nas nossas mãos. Histórias que nos inspiram a dar
o melhor de nós. Agora vou ler uma história breve aqui sobre a Lúcia. A Lúcia nos conta, e a Lúcia gostava muito de festas, e ela nos conta algo sobre o Carnaval de 1918, que outras crianças vinham lhe pedir ajuda para arrumar as festas, para organizar as festas. Então, ela nos conta o seguinte, que eu passo a ler também. Vieram, pois, várias vezes convidar-me para com elas organizar a festa. Recusei a princípio, mas levada por uma cobarde condescendência, cedi às instâncias de várias. E lá fui eu, com um bom rancho a ver o local, uma boa sala ou quase um salão para a brincadeira e um bom pátio para o jantar. Combinou-se tudo e de lá vim exteriormente em grande festa, mas no íntimo, com a consciência a dar-me gritos de reprovação. Ao chegar junto da Jacinta e do Francisco, disse-lhes o que se tinha passado. E o Francisco pergunta com seriedade para a Lúcia: e tu voltas a essas cozinhadas e brincadeiras? Já te esqueceste que prometemos nunca mais lá voltar? E a Lúcia diz: eu não queria ir, mas como bem vês e não me deixo, a pedir-me que vá, eu não sei como fazer. Como assim, de repente, desenganar tudo isso que parecia não saber divertir-se sem mim? E fazer-lhes compreender que era preciso acabar para sempre com tais reuniões? Ela sentia-se acuada, então, a Lúcia, aqui num pequeno parênteses, não é? As amigas todas a pedir que ela participasse das brincadeiras, mas no seu íntimo ela não estava confortável com isso. E ela diz o seguinte, que eu continuo aqui a ler. Deus inspirou ao Francisco. E o Francisco lhe diz: sabe como vais fazer? Toda a gente sabe que Nossa Senhora te apareceu. Por isso, dizes que lhe prometestes não tornar mais ao bailar, e que por isso não vais. Depois, nesses dias, escapamos-nos para a Lapa do Cabeço, e lá ninguém nos encontra. Aceitei a proposta, e dada a minha decisão, ninguém pensou mais em organizar tal assembleia. Era Deus abençoar. E essas amigas que antes me procuravam para se divertir, agora seguiam-me e vinham me procurar a casa, aos domingos pela tarde, para ir rezar com elas o terço à covadeiria. É bonito, não é? Todos nós, esse exemplo tão claro, e eu gosto muito de tudo que a Lúcia conta sobre ela, principalmente nessa questão que é tão forte, que nós sentimos também na Bíblia, que só pessoas de muita fortaleza realmente conseguem assumir de forma tão clara os seus erros e as suas falhas. E a Lúcia diz aqui que realmente estava pronta para ir, não é? Para essas festas, para organizar essas festas, mas no fundo e no íntimo ela não se sentia bem. E o Francisco vem ajudá-la, então, sabes como vais fazer? Vais dizer que prometeste a Nossa Senhora. E então a Lúcia realmente, como ela diz aqui, deixa muito clara, ela sabe, ela fala que aceitei a proposta do Francisco e tomei a minha decisão. Ela diz aqui, dada a minha decisão, ninguém pensou em organizar tal assembleia. Ou seja, a Lúcia decide, ela toma uma decisão, ela escolhe o seu caminho. Deixa aqui muito claro, está nas mãos dela, ela poderia ter seguido e ter organizado o baile, mas ela prometeu que não o faria, combinou com os primos e não sentia-se bem, ela não estava feliz, isso não estava ressonando dentro dela com alegria. Uma festa que deveria ser alegria. E na sequência da sua decisão, as amigas então passam a buscá-la para rezar o terço junto com elas. É tão simples. Gente, este livro eu não posso deixar de recomendar a vocês. Memórias da Irmã Lúcia. Quem nos acompanha sabe que eu insisto tanto na leitura deste livro, mas ele é maravilhoso, inspirador, simples demais de ler e tão bonito. E agora, para finalizar, vamos ler aqui então a passagem então do Francisco. Também muito bonita.
Então, vamos lá. O Francisco. A Lúcia conta o seguinte, que um dia eles iam a caminho da covadeiria e ao sair de Aljustrel foram surpreendidos por um grupo de gente em uma curva na estrada. Para verem e ouvirem melhor, colocaram a Jacinta e a Lúcia em cima de uma parede. O Francisco recusou, como ela diz aqui, o Francisco recusou deixar-se colocar lá em cima, como se tivesse medo de cair. Depois foi se escapando, pouco a pouco encostou-se a um velho muro que estava em frente. Uma pobre mulher e um rapaz, ao verem que não conseguiam falar-nos em particular, com a Lúcia e a Jacinta, como desejavam, foram ajoelhar-se diante do Francisco e pedir-lhe que alcançasse de Nossa Senhora a cura do pai e a graça do filho não ir para a guerra. Estavam lá a mãe e o filho. O Francisco ajoelha também, tira o carapuço e pergunta se querem rezar o terço com ele. Os dois dizem que sim e começam a rezar. Dentro em pouco, toda aquela gente, deixando-se de perguntas curiosas, também de joelhos começa a rezar. Depois acompanham-nos à covadeiria. Pelo caminho rezam conosco o terço. E lá no local ainda outro terço e despedem-se, satisfeitos. A pobre mulher promete voltar ali e agradecer a Nossa Senhora as graças que pede, se as alcança. E voltou várias vezes, acompanhada não só do filho, mas também do marido, já bem de saúde. É outra história muito inspiradora do Francisco, não é? Eu acho interessante porque a Lúcia e a Jacinta são colocadas em cima de uma parede, não é? Para que as pessoas possam, todos que estão ali, aquele grupo, possam ouvir. E a Lúcia diz aqui, o Francisco recusou deixar-se colocar lá em cima como se estivesse medo de cair. Na verdade, o Francisco, segundo as memórias aqui da irmã Lúcia, ele foge sempre dos interrogatórios, das multidões, ele não gosta de aparecer, ele se resguarda, digamos assim. É um fato, é um parênteses curioso, assim, a Lúcia colocar aqui dessa forma, porque ela sobe na parede com a Jacinta. E esta senhora que vem pedir para o Francisco, então, já que não consegue falar com a Jacinta e com a Lúcia, vem pedir, então, essas graças, que o marido fosse curado e que o filho não fosse para a guerra. Ajoelham-se diante do Francisco. E o Francisco, então, também se ajoelha e pergunta se eles querem rezar juntos. Francisco toma uma decisão, já que aquelas pessoas estavam a pedir uma bênção, estavam a pedir que o Francisco rezasse por eles, então por que não rezar juntos? Francisco ajoelha-se e pergunta se querem rezar com ele. Rezam todos juntos, não é? Ainda no caminho da covadeiria, e quando chegam lá ainda rezam outro terço. Francisco decide que vão rezar todos juntos, convida, toma uma decisão lindíssima, tão bonita e tão inspiradora, que em poucos instantes, como conta essa história, todas as pessoas que estavam ali a fazer perguntas curiosas a Lúcia e a Jacinta começam também a rezar o terço. O terço que a Nossa Senhora pede em todas as aparições, que seja rezado. O terço que ela pede, rezem o terço pela paz no mundo. Rezem o terço em todas as 6 aparições. E o Francisco ali, no seu cantinho, sem querer ser alvo de perguntas e interrogatórios e curiosidades, acaba por ensinar a todos que estão ali o grande ensinamento também de Nossa Senhora. Rezar o terço. Decide fazer diferente, decide juntar-se àquela senhora e ao seu filho na oração. E eu quis partilhar essa história, são tantas, às vezes é muito difícil escolher o que ler para vocês, porque são muitas histórias inspiradoras, muitos testemunhos maravilhosos que realmente podem transformar uma vida. Porque Fátima é tudo que a Nossa Senhora diz, tudo e tanto que a Nossa Senhora nos diz, mas é também o testemunho e a vida, a forma que essas crianças viveram as suas vidas. E nos deixam esse testemunho de que é responsabilidade nossa escolher o caminho que nós queremos trilhar, o caminho
que nós devemos trilhar, não é? É responsabilidade nossa, está nas nossas mãos. E nós aqui do Raízes temos trabalhado, do Raízes de Fátima, temos trabalhado com muito empenho e com muito carinho para que essa mensagem chegue cada vez mais perto de vocês. Inclusive, nós temos um curso chamado 13 Lições de Fátima para Transformar a Sua Vida, que você pode facilmente encontrar no nosso site raizesdefatima.pt. É uma jornada de amor em 13 lições, com mais de 10 horas de vídeo, em que nós mergulhamos em diversos aspectos dessa mensagem e em 13 lições que essas aparições, o testemunho dos pastorinhos e as palavras da Nossa Senhora nos deixam e que realmente transformam vidas. Vai lá no nosso site procurar, porque é um curso realmente lindíssimo, é uma jornada de amor que tem transformado a vida de muita gente. E nós temos aqui depoimentos emocionantes e que enchem o meu coração de alegria. Bom, antes de terminar, eu ainda quero mais uma vez dizer que nós temos novo horário. Hoje foi a última live às 10 da noite. A partir da semana que vem, as lives passam a ser às 9 horas da noite, 21 horas no horário de Portugal e 17 horas no horário do Brasil. Lembrando que as lives ficam sempre disponíveis, tanto no Facebook quanto no YouTube. Conversas Peregrinas nas terças-feiras e não esqueçam de fazer um like aí no nosso Facebook, no nosso YouTube, nas nossas redes sociais para que você receba sempre a tempo os nossos conteúdos. E eu finalizo hoje esta live com uma frase do Papa Francisco, que eu acho que vai muito de encontro a isso, a este tema que escolhemos hoje de estar nas nossas mãos. Papa Francisco nos diz o seguinte: ao abrirmos nossos corações, reconhecemos a fragilidade que existe em todos nós, pecadores. Nela, conhecemos a humildade e o milagre da suprema grandeza, que nos faz ver o mundo com ternura, compaixão e alegria. Papa Francisco. Um abraço carinhoso daqui de Portugal a todos vocês. Até sempre. Raízes de Fátima. Peregrinar com a alma na sua casa.